Deus é bom. Eu quero orar agora. Talvez você chegou a essa casa hoje e tem motivos para agradecer. Nós nos alegramos com você. Mas talvez você chegou aqui também pesado de espírito. Alguém está doente na sua casa, você está enfrentando lutas e precisa de uma oração. Se hoje é o teu desejo receber essa graça de Deus, aonde você está, levante sua mão aí bem alto. Nós queremos orar. Isso. Se tem um irmão perto assim, só põe a mão no ombro assim. É isso. Nós somos igreja, nós vamos orar agora juntos. Amém? Para que Deus te visite agora poderosamente. Vamos orar. Pai, muito obrigado, porque cremos e a tua palavra nos garante que o Senhor nos ouve. E é por isso que clamamos ao Senhor. Neste instante, Pai, junto com os meus irmãos, eu quero pedir que cura seja derramada neste lugar. Enquanto oramos e exaltamos o Senhor no meio dos louvores, que o Senhor leve doenças embora, enfermidades, problemas de saúde. Pai, existem pessoas com dores na alma, estão carregando a depressão há anos, mas eu quero pedir agora, sopra neste lugar e leva embora pensamentos, Pai, de autocomiseração, pensamentos, Deus, de morte, tristeza, angústia profunda. Leva embora, Senhor. Eu quero pedir que agora, enquanto oramos, o teu Espírito venha e Ele nos fortaleça, Ele nos dê alegria, disposição para ouvir a tua palavra. Pai, que o Senhor se mova hoje entre nós, autorizando filhos e filhas, Deus, trazendo disposição nova, entusiasmo, alegria, colocando sonhos de fé no coração. Pai, age aqui com poder. Nós clamamos que todas as hostes do maligno saiam em retirada agora, Pai, e que o teu poder se manifeste neste lugar. Vem e nos visita, aquece os nossos corações com a tua palavra, que possamos ouvir e obedecer, que possamos ser ministrados pelo Senhor. Vem, Deus, hoje aqui, fala conosco. Ansiamos ouvir tua voz, ansiamos, Pai, pelo toque de Jesus. Revela a tua grandeza, manifesta a tua glória. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém, amém, aleluia, glória a Deus. Amém. Quantos creem que Deus vai falar conosco hoje? Você crê? Então estenda suas duas mãos para o céu em sinal de rendição. Vamos fazer nossa declaração de fé juntos. Repita assim comigo: Senhor Jesus, eu marquei um encontro contigo esta noite. Senhor Jesus, eu abro meu coração para receber tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Fala comigo agora, em nome de Jesus. Amém, amém, aleluia, glória a Deus. Dá um abraço quem está perto, diga a você uma bênção. Que bom que você está aqui. Deus vai falar contigo hoje. Eu creio que Deus tem palavra para nós. Pode sentar no seu lugar. Hoje pela manhã encerrei a série que estávamos estudando sobre as armas do Espírito. Mas eu quero falar hoje sobre a flecha da vitória. Eu creio em nome de Jesus, Deus quer preparar a sua igreja para vencer, triunfar. Você vai vencer as tentações em nome de Jesus. Você vai vencer os embates que envolvem a família. Você vai vencer. Quantos querem aprender a vencer? Amém? Se você trouxe Bíblia, abre em 2 Reis, no capítulo 13. Eu quero ler do versículo 14 ao 21. 2 Reis, capítulo 13, versículo 14 ao 21. Ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria.
Então Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo, e curvado sobre ele chorou, gritando: meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. E Eliseu lhe disse: traga um arco e algumas flechas. E ele assim fez. Pegue o arco em suas mãos, disse ao rei de Israel. Quando pegou, Eliseu pôs suas mãos sobre as mãos do rei. E lhe disse para abrir a janela que dava para o leste e atirar. O rei o fez. Então Eliseu declarou: esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os arameus em Afeque. Em seguida, Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. Ele golpeou o chão 3 vezes e parou. O homem de Deus ficou irado com ele e disse: você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes. Então iria derrotar a Síria e a destruiria completamente. Mas agora, você a derrotará somente 3 vezes. Então Eliseu morreu e foi sepultado. Ora, tropas moabitas costumavam entrar no país em todas as primaveras. Certa vez, enquanto alguns israelitas sepultavam um homem, viram de repente uma dessas tropas. Então jogaram o corpo do homem no túmulo de Eliseu e fugiram. Assim que o cadáver encostou nos ossos de Eliseu, o homem voltou à vida e se levantou. Esse texto da palavra de Deus é intrigante. Mas o que me chamou a atenção enquanto estava lendo essa porção da palavra foi o versículo 17, que diz assim: e disse para abrir a janela que dava para o leste e atirar. O rei o fez, então Eliseu declarou: esta é a flecha da vitória do Senhor. Todos nós lutamos as nossas guerras. Existem batalhas que enfrentamos e que a maioria das pessoas não sabe, não conhece. Guerras para manter a família unida, guerras para trazer provisão para casa, guerras para cumprir o propósito de Deus sem desanimar, batalhas na mente, guerras no corpo, lutas espirituais extenuantes. Eu acompanho todos os dias, ou quase todos os dias, pessoas enfrentando as suas guerras. Algumas tocam meu coração. Eu lembro de ouvir a história da mãe solteira, que tinha que trabalhar 2 turnos, estudar à noite, e com o pouco tempo que restava, ainda criar sua filha. Por vezes ela fechava a porta e ia chorar sozinha para a filha não ver. Lembro da história do pastor que foi estudar nos Estados Unidos, fazer um doutorado, e lutando as suas guerras ali, a provisão que lhe era destinada foi cortada. Não tinha mais a bolsa e agora não tinha recurso para sustentar os seus filhos. E então em Los Angeles ele agora fica revirando o lixo. Aquele homem fazendo doutorado para pegar os cupons. Naquela época o McDonald's tinha uma promoção e você comprava um sanduíche e ganhava um cupom para mais um. Muitas pessoas jogavam fora e ele ia lá pegar os cupons para trazer comida para casa. Lembro de ouvir a luta de um jovem, que o seu pai tinha uma doença degenerativa, e ele fazia um ciclo maluco para cuidar daquele homem. Saía de manhã, trabalhava, voltava para dar almoço para o pai, que dependia dele para comer. Voltava para trabalhar de tarde, e antes de ir para a faculdade, passava em casa para dar comida para o pai. Depois estudava a noite toda, ainda chegava em casa, dava banho no pai e depois ia estudar até de madrugada para poder concluir o curso. Nós não conhecemos as guerras uns dos outros, mas o fato é que todos nós temos as nossas batalhas. Esses dias eu cheguei exausto em casa, estava lutando as minhas guerras, e algumas consomem todas as nossas energias. Elas são capazes de roubar o restinho de vigor que ainda existia. Já se sentiu assim, completamente exausto. E talvez por reflexo eu peguei a Bíblia
E abri nesse texto. E enquanto eu estava lendo, ouvi o Senhor me dizendo: eu quero te ensinar a vencer. E eu comecei a ler de novo, e então ouvi mais uma vez: eu quero colocar a flecha da vitória em suas mãos. E eu perguntei: Deus, mas como? O que isso representa? E o Senhor falou algumas coisas comigo que eu gostaria de compartilhar com você. Como podemos alcançar vitória no Senhor? Eu não sei quais são suas guerras, eu não sei quais são as suas batalhas, mas eu creio, Deus quer nos ensinar a vencer. Quantos creem nisso? Ele vai colocar a flecha da vitória nas suas mãos, em nome de Jesus. Mas como? Como o Senhor me ensinou, ou o que Ele me ensinou? A primeira lição: se queremos vencer, precisamos reconhecer o tempo das oportunidades. Você quer vencer? Você precisa discernir o tempo das oportunidades. Olha o que diz o versículo 14. O profeta Eliseu foi atacado por uma doença sem cura. Quando ele estava para morrer, o rei Jeoás foi visitá-lo. O que me chama a atenção é que esse rei, Jeoás, não foi um rei que agradou ao Senhor. Se você ler o capítulo todo, vai ver que ele não fez ou não andou segundo os caminhos de Deus. Mas, apesar disso, quando ele percebe que Eliseu, o homem de Deus, estava doente, iria partir, ele discerne uma oportunidade de ouvir a Deus, de consultar o Senhor. Aquele homem tinha um dom profético afiado. Por vezes Eliseu dizia o que se passava nos quartos do rei da Síria. Quando eles faziam as emboscadas contra o povo de Israel, ele era capaz de dizer o lugar, a ponto do rei da Síria achar que tinha um espião infiltrado. Não, era o homem de Deus. Jeoás sabia das histórias. Sabendo que o homem de Deus estava partindo, ele discerne uma oportunidade de ouvir a Deus. Sabe, muitas vezes nós perdemos oportunidades. Às vezes não somos capazes de discernir a voz do Senhor, não somos capazes de discernir os tempos. Muitas vezes não procuramos porque temos medo de ouvir. Aquele rei era um rei idólatra. Talvez ele pudesse ter recuado, dizer: não, eu vou ser repreendido. Outras vezes materializamos, racionalizamos. A gente acha que pode sozinho e então perde oportunidades. Não discerne os momentos, não escuta a Deus. Hoje, em nome de Jesus, eu queria te desafiar a dar ouvido à voz do Senhor, a pedir que Ele te ajude a discernir os tempos, a pedir que Ele se revele de forma especial. Hebreus 3,15 vai dizer: é isso o que as Escrituras Sagradas dizem. Se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não sejam teimosos como foram seus antepassados, quando se revoltaram contra Ele. Aquele rei foi capaz de discernir os tempos. Foi até o rei, até Eliseu, e ouviu um recado do Senhor. Sabe, essa semana, de forma especial, Deus ministrou na minha vida em alguns momentos. Era terça-feira de manhã, eu fui levar o Beni para fazer um teste no Atlético Paranaense. Ele estava feliz da vida. A gente foi lá no sítio do Caju, né? E ele tirou foto com o Vitor Roque, estava feliz da vida. Eu estava entusiasmado, entrei no carro. E então eu recebi uma mensagem da Selene, falando do Sofonias. Olha, o Sofo não está bem e tal. E na hora que eu li aquela mensagem, eu discerni uma oportunidade. Deus falou comigo: Michel, você precisa ir lá agora. E eu estava com o Beni, não sabia o que fazer, então
Eu falei, Senhor, e a gente fica justificando, não dá agora, como é que vou fazer? E aí foi tão forte, o Espírito me incomodando. Eu peguei o telefone, liguei para o pastor Nilson, falei, Nilson, você pode ficar com o Beni um pouquinho? Ele falou, vem, traz ele aqui. E aí eu fui lá no sofá. Cheguei lá na casa, no lar. Quando eu entro no quarto, está ali a família, as filhas. A gente canta uma música. E aí, quando termina aquele momento, eu faço uma oração. O nome sofonia significa escondido por Deus. Eu cito na oração, então, o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Terminei a oração. Estou indo para o carro. Quando chego no carro, eu vejo a movimentação, voltei. Ele tinha partido. O enfermeiro disse para mim, olha, ele tinha dito que estava esperando as filhas e o pastor chegar. Ele só estava esperando a bênção de Deus para ir embora. Que bênção que eu discerni a voz de Deus naquele dia. Que bênção participar da partida de alguém que dormiu no Senhor literalmente. Uma das filhas falou, que coisa linda, que Deus está fazendo. Ei, em nome de Jesus, quantos querem vencer? Aprenda a discernir a voz de Deus. Sabe, às vezes ela surge como uma impressão forte no nosso coração. Quando essas coisas acontecerem, não despreza. Essas impressões muitas vezes são colocadas por Deus no nosso coração. Segunda-feira eu fui andar no parque. Eu estava terminando a volta. Eu estou um pouco gordo, acima do peso. Não parece, né? Não. Eu vi uma foto minha hoje que, meu Deus, pastor Edson. Eu estava com o Subirá, ele estava tão... O Subirá magro, porque agora só faz jejum. E eu estou engordando. Eu fui dar uma volta no parque e eu já estava terminando a volta, já ia entrar no carro, e quando chegou ali numa pontezinha, tinha um córrego de água, veio uma impressão dessas do coração, para aqui. Eu falei, mas Deus, eu estou indo embora, para aqui. Aí eu parei, comecei a olhar a fonte, falei, quem sabe alguma ilustração para a mensagem, comecei a olhar as árvores, e eu fiquei uns 5, 6 minutos sem entender nada. E aí na hora que eu estava pensando em ir embora, chega um rapaz com uma camisa verde assim, bem chamativa, ele para, pastor. Eu falei, que foi? Posso te dar um abraço? Pode. E aí ele fala assim, pastor, você já abençoou muito a minha vida e não sabe, mas hoje eu precisava de um sinal de Deus para tomar uma decisão, e eu fiz uma oração diferente. Eu falei, Deus, que eu encontre o pastor no parque. Pode aplaudir. Eu ia embora, Deus mandou eu parar ali. E a resposta de Deus chegou para alguém, porque uma impressão foi colocada no meu coração. Sabe, às vezes não é claro, irmão. A gente só sente o vento, sabe? Mas se a gente prestar atenção e discernir os tempos, Deus vai colocar a flecha da vitória em nossas mãos. Ei, os filhos de Deus são guiados como pelo vento. Não sabemos de onde ele vem, nem para onde vai. O Espírito vai soprar, ele continua soprando. Basta buscarmos ouvir. Jeoás, apesar de um rei incrédulo, enxergou uma oportunidade. Foi até Eliseu e ouviu uma palavra que o abençoou. Talvez você chegou aqui e não acredite em muitas coisas, mas se você discernir os tempos, o vento vai soprar e o recado de Deus vai chegar para você. Nesta casa hoje, Deus vai colocar a flecha da vitória em suas mãos. Quantos creem nisso? Aleluia.
Segunda lição: valorize a unção do Espírito. Então Joás, rei de Israel, foi visitá-lo, e curvado sobre ele chorou, gritando: meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. É interessante porque Joás conhecia a história de Eliseu. Ele usa as mesmas palavras aqui que Eliseu usou quando ele havia pedido para Elias, que desejava a porção dobrada do Espírito. E aí Elias diz para ele: se você observar o Senhor, conseguir enxergar o Senhor me levando, este é um sinal de que Deus vai derramar esta graça sobre a sua vida. Então, em determinado momento que eles estão andando, a Bíblia diz que veio um redemoinho, e no meio do redemoinho uma carruagem de fogo que toma Elias. E Eliseu vai dizer exatamente essas palavras: meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. Naquele momento, a unção de Deus foi derramada sobre a vida daquele homem. E sabe o que me chama a atenção? Aquele rei não era temente a Deus, mas apesar disso, reconhecia em Eliseu a unção de Deus. Algo do Senhor repousava sobre a vida daquele homem. É por isso que aquele rei vai lá. Sabe, quando valorizamos a unção do Espírito, Ele nos autoriza diante dos nossos inimigos, nos autoriza diante daqueles que pensam diferente da gente, nos autoriza diante até mesmo das situações difíceis. Quando existe alguém que carrega uma graça de Deus, as pessoas sabem disso. Aquele rei idólatra vai lá. Ele se dobrava diante dos bezerros, mas estava ali pedindo a bênção do profeta. Quantos querem vencer? Valoriza a dádiva de Deus. Valoriza a unção do Espírito. Sabe, eu lembro de ler a história de alguns avivalistas, e eu gosto das histórias dos irmãos Wesley. Em determinado momento, um dos irmãos vai para uma missão entre os índios e não alcança muitos resultados. Mas quando ele está buscando ao Senhor, de forma especial, o derramamento do Espírito vem sobre a sua vida. E um ministério novo se estabelece. Depois daquela experiência, ele prega diferente. Ele faz as coisas diferentes. Porque a unção de Deus repousava sobre ele. Eu creio que Deus tem mais para mim e para você. Quantos querem alcançar a vitória? Ela vem das mãos do Senhor. Quando valorizamos o Espírito de Deus, Ele nos autoriza. Eu lembro de alguns... É gostoso ver os meninos que estão virando pastores aqui nessa casa. Tem um menino já mais velho, que é o Cantec, com 85. Quantos anos tem o Cantec? Exagerei. 75. Já pus 5 a mais na conta, quase. Mas temos 7 irmãos nossos aqui da igreja que fizeram concílio essa semana e foram aprovados com louvor. Você pode dar uma salva de palmas? 7. Davi está aqui. O Luizinho vai virar pastor, gente. O Luizinho, glória a Deus. Tem uma turma, quinta-feira, o culto de consagração. Se você puder, venha, é um culto bonito esse. A gente impõe as mãos, os pastores, ora, é um culto muito bonito. Mas eu lembro de estar treinando esses pastores jovens, e um dia no final do culto eu fiquei com 2. Eu falei: nós vamos ter um tempo depois do culto. Eu subi lá na sala com eles. Falei: existe algo que vocês precisam conhecer. Na minha vida existia um ministério antes e depois do derramamento do Espírito. E eu queria orar hoje aqui com vocês. E nós subimos na sala e começamos a orar até alta madrugada.
E eu lembro bem, lá bem tarde, o Espírito de Deus nos visitou. Eu tive a alegria de, alguns cultos depois, sentar aqui no banco da frente e ver o mesmo menino que pregava antes tremendo, cheio de autoridade, ministrando a palavra de Deus. Não era mais o mesmo. Ele havia alcançado uma graça no Senhor. Deixa eu te dizer algo. O Espírito de Deus quer te autorizar como pai na sua casa. O Espírito de Deus quer te autorizar como um marido. O Espírito de Deus quer te autorizar como líder de célula. O Espírito de Deus quer te autorizar como pastor, como ministro. O Espírito de Deus quer te autorizar no lugar onde você trabalha, mas você precisa valorizar a unção que vem da parte do Senhor. E se você fizer isso, até mesmo aqueles que não creem no nosso Deus, eles vão respeitar o que você carrega. Quantos querem tomar a flecha da vitória? Valoriza a unção, o derramamento de Deus. Terceira lição, versículo 16. Aí Eliseu pôs as mãos por cima das mãos do rei. Então Eliseu disse: pegue um arco e algumas flechas. Joás pegou o arco e as flechas. Se você quer aprender a vencer, você precisa permitir que a mão do Senhor esteja sobre as suas mãos. É interessante o jeito que Eliseu entrega o recado do Senhor para aquele rei. Aqui de fato se configura um ato profético. Ele faz uma espécie de drama, teatro, para entregar o recado. Chama o rei, manda ele pegar a flecha, manda ele abrir a janela, manda ele entesar o arco. E quando aquele homem está com o arco entesado na direção da Síria, ele vem e põe as suas mãos sobre as mãos do rei. E eu consigo imaginar as mãos daquele homem doente, já idoso, deveriam ser mãos trêmulas. Talvez elas podiam parecer que estavam atrapalhando. Você quer atirar e alguém tremendo com as mãos sobre as suas. Mas existe um recado poderoso do Senhor aqui. Se queremos, sim, contemplar o caminho da vitória, precisamos deixar as mãos do Senhor sobre as nossas. Mas como Deus faz isso, pastor? Como que Ele assume o controle? Como que Ele nos dirige? Ele usa pessoas. Muitas vezes Ele usa pessoas mais experientes na fé para nos ajudar. Eliseu estava com as mãos ensinando aquele homem o caminho da vitória. Esses dias eu estava com meu filho. Ele gosta de jogar bola, mas não sabe jogar bola, mas não sabe amarrar o tênis. E o Beni saiu de casa pisando nos cadarços. E eu então fui amarrar o tênis, falei: filho, você precisa aprender, cara. Como é que um jogador de bola não sabe amarrar a chuteira? E aí eu comecei a ensinar meu filho a amarrar o tênis. Fiz a orelhinha, né, do coelho. Depois dei o laço na orelha e puxei. Mostrei para ele, ele tentou, não conseguiu. E aí eu mostrei de novo, ele tentou mais uma vez, e ele já estava ficando irritado. Eu falei: filho, daqui. Peguei nas mãos dele e fiz junto com ele. E aí o laço saiu. O Beni agora sabe amarrar o cadarço. Sabe, é tão gostoso ser pai. A gente comemora as pequenas vitórias, não é mesmo? Você ensina ao seu filho as coisas básicas da vida. Da mesma maneira, nos caminhos de Deus, Ele coloca gente que já viveu algumas batalhas, que já lutou algumas guerras, que já perdeu, já venceu, e que por vezes põe a mão nas nossas mãos e diz: ei, o caminho é por aqui. Você não precisa andar sozinho. Quantas vezes no exercício do ministério é como se eu ouvisse o meu pai.
Ele pegando nas minhas mãos: filho, a obra de Deus se faz com fé. As pessoas são mais importantes do que as coisas. Não para, não desista. Se Deus não mandar, fique onde está. São tantas palavras que carrego comigo. Esses dias me peguei fazendo reunião, eu falei: da onde que eu tirei isso? Aí fui numa reunião com meu pai, ele fazia igual. A gente copia até mesmo sem perceber. Sabe, muitas pessoas não estão alcançando o caminho da vitória porque estão andando sozinhos. Nós precisamos de Deus, mas precisamos de pessoas que nos pegam pela mão, que nos ensinam alguns roteiros, algumas histórias, que nos privam de nos machucar. Ei, em nome de Jesus, não ande sozinho. Talvez você abraçou a fé, está dando os seus primeiros passos, você precisa de um discipulador. Talvez você começou a liderar uma célula e as coisas não estão indo bem. Existem inúmeros líderes de sucesso neste lugar, que podem te ensinar a vencer. Talvez você é um pastor no começo do seu ministério. Ei, vai atrás daqueles que já trilharam o caminho, que já venceram, que já conquistaram. Eles vão colocar as mãos sobre as suas mãos e eles vão te ensinar a vencer. Lembre dos antigos, lembre dos seus pais, lembre daqueles que marcaram a sua vida, porque eram homens e mulheres de Deus. Hoje eu fiquei tão feliz de ver essas mesinhas sem nenhuma foto. Quem ficou feliz? Que coisa maravilhosa. E eu me alegrei, porque essa igreja continua uma igreja generosa. No passado eu vi alguns irmãos aqui, que vinham com as pastinhas amarelas, eram os capitães de grupo. A gente cantava uma música, você que não é muito antigo não conhece. Quem é mais antigo vai lembrar. Estou edificando a mim. Eu lembro que eu punha quase a mão no peito, era um cântico de guerra. Vinham aqueles irmãos, com as pastas amarelas, darem o relatório do que tinham conseguido levantar. Sabe, eles se dedicavam tanto. Faziam cantinas, faziam almoços, eles iam atrás de pessoas, eles se dedicavam. Eu vi gente dando salário do mês, para hoje a gente estar nesta igreja maravilhosa, aleluia. Sabe, quando eu olho para essas pessoas, eu dou graças a Deus, porque um dia o Sofonias colocou as mãos dele sobre as minhas. Aquelas mãos fortes. Ele falava: ei, pastel, vamos tirar uma queda de braço. Nunca vi ninguém ganhando dele. O Paulo Jeremias, o Paulo Romano, são tantos. O pastor Antônio que nos deixou. Mas quando eu lembro das histórias de gente de Deus, não vou falar da minha mãe, senão vou. Quantas vezes ela pôs literalmente as mãos dela sobre as minhas e profetizou coisas na minha vida que estão acontecendo hoje. Não ande sozinho. Tem alguém que pode te ajudar a alcançar o caminho da vitória. Em nome de Jesus. Já nem sei que lição, me perdi aqui. Quarta lição. Presta atenção agora. Depois Eliseu disse a Joás que pegasse outras flechas e batesse no chão. O rei bateu 3 vezes no chão e parou. Eliseu ficou zangado com isso e disse: o Senhor devia ter batido 5 ou 6 vezes e assim venceria completamente os sírios. Mas agora vai vencê-los só 3 vezes. O que me chama a atenção aqui é que quem dá a vitória é o Senhor. Mas quem define o tamanho da vitória somos nós.
É interessante, nesse ato profético, ele manda agora o rei pegar as flechas e bater elas no chão. Talvez se dissesse isso para mim, para você, a gente ia bater uma vez. Ele não disse o que isso representava. Se o rei soubesse, ia bater até cansar o braço. Ele bateu 3 vezes. E então o profeta o repreende. Esse é o número de vitórias que você vai ter contra a Síria. Se tivesse batido mais vezes no chão, ganharia mais. Sabe, quem nos dá a vitória é o Senhor. Mas quem define o tamanho da vitória somos nós. Mas pastor, como nós interferimos nisso? O tamanho da vitória depende da nossa ousadia na fé. Deus é infinito, mas quanto mais a gente ousa, quanto mais a gente acredita, quanto mais a gente bate, Deus derrama. Você crê nisso? Eu creio que Deus tem coisas maiores para a nossa igreja. Eu quero bater a flecha no chão junto com você. Quando nós começamos a orar para alugar o terreno do lado, olhando para o orçamento, o valor do aluguel e fundo de RH que não tínhamos, dava 300 mil reais de déficit. Fiz reunião com o tesoureiro, com o administrador da igreja um monte de vezes. Não fechava a conta. O tesoureiro, cumprindo a sua obrigação, fez uma carta que queria encaminhar para o conselho, dizendo que não acreditava que deveríamos entrar nesse desafio. Eu chamei a reunião do conselho, antes liguei para o Silas, nosso tesoureiro, e falei, mas eu tenho uma palavra de Deus. O Senhor me disse. Eu li o texto para ele e ele falou, pastor, se Deus te disse, vamos rasgar o documento. Quando chegou na reunião do conselho executivo, o Paulo que está aqui, me entregou uma placa com um mapa da igreja e com o terreno do lado, falando, esse aí é para você orar. Ele não sabia o que eu ia fazer aquela noite, mas eu ia pedir ao conselho que dessemos um passo de fé. Quando terminou a reunião, foi unânime, todos quiseram bater a flecha no chão. E eu louvo a Deus, porque o Marcílio me abraçou e disse, pastor, você vai ver, Deus vai agora nos dar mais do que a gente precisa, a gente vai experimentar algo especial de Deus. Queridos, todos os meses, desde que tomamos essa decisão, tivemos superávit, inauguramos igreja, investimos 12 milhões em obras de igrejas, que foram Uberaba, Parolim, uma série de templos foram levantados, pagamos o aluguel e já temos dinheiro para a reforma, aleluia! Mas eu creio que Deus tem mais. Você crê nisso? Em breve, eu não sei quando, eu vou organizar uma reunião que a gente vai entrar naquele lugar para ficar orando lá e dizer, essa terra é nossa, em nome de Jesus. Nós vamos bater a flecha no chão e Deus vai fazer, aleluia. O tamanho da vitória depende da nossa ousadia na fé. O tamanho da vitória depende da nossa fome espiritual. É isso que Eliseu nos ensina. Aquele homem não se contentou com pouco, ele queria porção dobrada. Ele sabia que sozinho não podia fazer o ministério do Senhor, por isso ele vai atrás do profeta, ele não descansa. Aquele homem vai de escola em escola se despedindo, mas ele não arreda o pé, tão certo como vive o Senhor, e tu vives, não te deixarei. Ele vai para Gilgal, e ele diz o mesmo, tão certo como vive o Senhor, e tu vives, não te deixarei. Ele se despede e vai para Betel, e ele diz o mesmo. Ele se despede e vai para Jericó e diz o mesmo. Chegou uma hora que aquele homem de Deus, Elias, diz, o que você quer, menino? Eu quero a porção de Deus que está sobre a sua vida, senão não posso continuar teu ministério. Aquele homem pega a capa, põe no rio, as águas se abrem, eles passam andando. Ele fala do sinal.
Se você ver as carruagens, sabe? Eliseu já tinha conquistado, ele já tinha batido as flechas no chão. E então, quando Elias é tomado, ele simplesmente pega a capa, bate no rio, as águas se abrem, todos sabiam. Aquele homem que tinha fome de Deus havia encontrado a glória do Senhor. Ei, eu estou procurando pessoas famintas, pessoas que batem no chão e dizem: eu quero mais, eu preciso de mais de Deus, eu anseio por mais. Pessoas que batem no chão. E o tamanho da vitória tem a ver com a nossa resiliência. Preste atenção. Não pare até Deus mandar. Olha para mim. Não pare de bater estas flechas até Deus mandar. Não desista. Lembra da história do homem que revirava o lixo? Ele terminou seu doutorado. É o pastor Elias Dantas. Hoje lidera um movimento, Global Kingdom Partner Network, que conectou os maiores empresários cristãos do mundo, pastores de igrejas relevantes no mundo todo. Esse homem constrói casas na Síria, e Deus tem usado para cuidar dos órfãos na Ucrânia. Um dia em Los Angeles, ele foi contratado por uma igreja, que os famosos de Hollywood que se converteram participavam dos cultos. E ele foi responsável durante anos pelos projetos sociais dessa igreja. Um dia, quando partiu para outro ministério, convidaram para um jogo do Lakers. Aquele time tinha uma parceria com a igreja. E aquele homem que revirava os lixos agora foi exaltado no meio de uma multidão por causa dos seus serviços sociais naquela cidade. Não despreze as suas cicatrizes. Não despreze as suas dores. Quando a gente continua batendo a flecha no chão, mesmo quando o braço está cansado, o Senhor nos usa para o louvor da sua glória. Ele podia fazer aquele trabalho porque entendia a dor daqueles que passavam necessidades. O seu coração se tornou mais sensível porque um dia ele passou por vales difíceis. Eu não sei quais são as suas guerras, eu não sei quais são as suas batalhas, mas hoje eu vim te dizer: não pare de bater estas flechas, porque é neste lugar que Deus está te forjando para as bênçãos maiores que virão em nome de Jesus. Por fim, quero terminar. Certa vez, diz o texto, versículo 21, enquanto alguns israelitas sepultavam um homem, viram de repente uma dessas tropas. Então jogaram o corpo do homem no túmulo de Eliseu e fugiram. Assim que o cadáver encostou nos ossos de Eliseu, o homem voltou à vida e se levantou. Olha que coisa tremenda. Última lição. Quem quer empunhar a flecha da vitória, presta atenção. As promessas de Deus não morrem. Eu vou te dizer mais uma vez: as promessas de Deus não morrem. Eliseu morreu. As vitórias não tinham vindo ainda. Mas um dia jogam um cadáver na sepultura de Eliseu. Quando encosta nos ossos daquele homem, o homem revive. As promessas de Deus não morrem. Sabe, a oração que você faz hoje, mesmo que demore a se cumprir, mesmo que você morra,
ela continua na presença de Deus. As nossas orações não morrem. Eu dou graças a Deus pelas orações da minha mãe. A minha mãe morreu, mas as promessas que Deus deu para ela estão se cumprindo no meu ministério hoje. Ela orava por uma torre de oração. Nós oramos na Torre Telepar com a igreja na cidade. Ela orava pelo terreno do bingo. Nós alugamos e vamos construir um centro de formação. Ela orava por uma escola de marcenaria na Vila Sandra. Esses dias, sem eu saber de nada, eu falei: pastor Nilson, vamos levar a marcenaria para o Campo Comprido e montar uma escola lá. Aqui vamos fazer o espaço para pessoal que toca na orquestra, no coro, no intervalo dos cultos, aqueles que servem, a gente tem um ambiente para servi-los. Eu recebi um vídeo de alguém que me manda um culto, a minha mãe falando. Ela estava falando assim: nós vamos orar, e a gente vai abrir uma escola de marcenaria na Vila Sandra, que hoje é o nosso campus, Campo Comprido. As nossas orações não morrem. Aquilo que você tem pedido pelo seu filho, mesmo que você vá embora, as suas orações estão lá diante do Senhor. As promessas que Ele te deu sobre a sua casa, sobre os seus, mesmo que Deus te recolha. Existem conquistas que fazemos no Espírito. Nós partimos, mas elas continuam. Eu creio nas promessas de Deus, que alcançaram os meus, que vieram sobre os meus avós, que estavam sobre os meus pais, e que estão sobre a minha casa, e estarão sobre os meus filhos amanhã. Deus colocou a flecha da vitória em minhas mãos. Eu creio assim. Hoje eu vim te convidar em nome de Jesus a aprender a vencer. Eu não sei quais são as suas batalhas, eu não sei quais são as suas guerras, mas hoje pede para Deus te dar discernimento em relação aos tempos da oportunidade. Hoje valoriza a unção do Espírito. Hoje, em nome de Jesus, procura pessoas que vão colocar as mãos sobre as suas e vão te ajudar a crescer, em nome de Jesus. Hoje, não desista, não pare de bater as flechas no chão, porque o tamanho da vitória depende de você. Hoje eu vim lhe dizer: as promessas de Deus não morrem, as promessas de Deus não morrem. Se levante, creia. Eu vou ver flechas voando hoje neste lugar. Eu abri a janela, eu estou vendo. Deus vai fazer maravilhas entre nós. Hoje eu queria te convidar: abra as janelas, tome o arco e a flecha. Deus vai fazer algo novo. A vitória do Senhor virá, a vitória do Senhor virá. Eu creio em nome de Jesus. Se hoje você está dizendo: pai, eu quero aprender a vencer. Enquanto nós cantamos essa canção, eu não sei que tipo de batalha você tem enfrentado, mas eu quero orar e eu creio que a força de Deus vai chegar na sua vida. Você vai sair daqui revigorado em nome de Jesus. Enquanto nós cantamos, se você quer receber essa oração, saia do teu lugar agora e venha aqui à frente. Eu quero orar por você, eu quero clamar pela sua vida, eu quero pedir que Deus te fortaleça de maneira especial, em nome de Jesus. Pode vir, pode vir. Lutamos com armas de fé, Aleluia. e nada irá resistir enquanto adoramos. Traga as suas guerras, as suas lutas, se apresente diante do Senhor. Se Ele falou contigo, vem aqui à frente. Eu quero orar para que a unção de Deus seja derramada sobre a sua vida. Pode vir, saia do seu lugar e vem agora em nome de Jesus. Vitorioso és, na tempestade estás,
Teu nome falível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é, o inferno não prevalece. Traga a sua causa diante do Senhor agora. O Espírito de Deus vai ser derramado. Eu te adoro. De maneira especial, te autorizando em nome de Jesus. Muralhas vão estremecer e as cadeias irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso és, na tempestade está. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável. Quero orar agora por você. Feche os seus olhos agora e comece a clamar. Que Deus te visite hoje poderosamente. Pai, existem irmãos aqui que estão enfrentando guerras pesadas, batalhas extenuantes. Alguns perderam as forças, o vigor, o ânimo. Mas hoje, na autoridade do nome de Jesus, eu quero clamar que o teu Espírito autorize os teus filhos, que eles recebam força do alto, unção de Deus derramada neste lugar, que aqueles que pararam de crer possam sim, Deus, ser levantados pelas promessas de Deus que não morrem, que eles possam sim, Deus, abraçar a fé, que eles continuem batendo a flecha no chão, Deus, e que o Senhor lhes dê grande vitória, grande vitória. Coloca pessoas no caminho dos teus servos, homens e mulheres de Deus, para porem as mãos sobre as mãos deles, para mostrarem caminhos. Pai, em nome de Jesus, que hoje neste lugar possamos discernir os tempos, ouvir a tua voz e ir na direção do teu propósito. Eu quero clamar que cadeias caiam por terra agora. Eu quero clamar que o teu poder seja derramado de tal forma que homens e mulheres voltem para casa cheios do teu Espírito, que eles falem com autoridade, que eles andem com autoridade, que eles se posicionem, Pai, que o teu poder hoje quebre cadeias nesta casa, que o teu poder libere pessoas, que o Senhor amplie a nossa visão. Queremos olhar pela janela e ver, antever as tuas vitórias hoje. Que os teus servos enxerguem o que o Senhor vai fazer, que eles enxerguem os seus filhos na presença de Deus, que eles enxerguem o seu casamento, Pai, sendo restaurado, que eles enxerguem o avivamento que Deus trará nos próximos dias. Pai, nos faz olhar pela janela e ver a flecha da vitória está em nossas mãos. Derrama a tua graça, derrama o teu favor, manifesta a tua glória mais uma vez entre nós. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém, aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor bem forte. Nós vamos cantar essa música mais uma vez. Eu quero que você declare com fé: Ele é Deus imutável. Vamos exaltá-lo. Teu trono acima está. Teu nome. Vamos dizer como um trovão. Como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos.
o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, os ressuscitaste vives. Aleluia, Ele És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome. Ele é poderoso, esse nome é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome. Vamos dizer mais uma vez a morte. A morte venceste, o véu tu rompeste. Aleluia, Ele está vivo. Ele venceu a morte. Ninguém pode parar. Proclama tua glória, pois ressuscitaste vives. És invencível. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome. Aleluia, vamos dizer que Ele é santo, santo, santo. Aleluia, vamos cantar mais uma vez. Tu és santo, santo, ó Senhor, poderoso és. Diga Senhor, diga Senhor. Tu és santo, aleluia, santo. Aleluia. Aleluia, Deus, te bendizemos. Digno é Senhor, digno é Senhor, Tu és santo. Digno é Senhor,
digno é Senhor. Tu és santo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Quem foi abençoado hoje aqui? Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar aqui para encerrar o nosso culto. Pai, que gostoso, que prazer é desfrutar da tua presença. Às vezes dá vontade de não ir embora, ficar cantando aqui, Deus. Te louvamos porque o Senhor se manifesta quando te procuramos, em espírito e em verdade. Te louvamos pela palavra do Senhor que é viva e toma formas em nossas vidas. Que aquilo que aprendemos hoje neste lugar possa frutificar em nossos corações. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do teu Espírito repousem sobre o teu povo aqui presente, sobre a tua igreja espalhada pela terra. Faz assim, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia.